Boa tarde, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Naquele famoso diálogo entre o Cristo e Nicodemos, quando Nicodemos indaga ao Cristo o que seria necessário para adentrar ao reino dos céus, o nosso Mestre de amor lhe assevera que haveria necessidade de se nascer da carne e do espírito. A nossa doutrina espírita, aprofundando nesses ensinamentos do nosso Mestre de amor, nos explica essa premissa fundamental da reencarnação, buscando nos fazer compreender que todos nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes como um princípio inteligente, mas tendo como objetivo final um dia chegarmos à condição de espíritos de luz, passamos por sucessivas experiências reencarnatórias, nas quais nós vamos buscando o nosso aprimoramento de forma contínua. Desta maneira, como nos explica o nosso Livro dos Espíritos, na fase mais inicial do nosso caminhar evolutivo, e talvez seja a fase mais difícil ainda para a gente conseguir compreender, nós passamos por um longo processo de individuação. Porque criados como um princípio inteligente, como espíritos ainda com a letra E grafada de forma minúscula, nós vamos nos individualizando, passando por sucessivos reinos, mineral, vegetal, animal, até um dia chegarmos nesse estágio onde nós nos encontramos, que é o reino hominal, onde nós passamos a ser espíritos, aí agora já grafados com E maiúsculo, porque passamos a ser os seres inteligentes da criação. E nesse caminhar, nesse processo de individuação, nós somos tutelados pelas leis divinas que nos impulsionam ao progresso. Numa forma inicial de dirigismo, de caráter vinculante, onde nós somos compelidos a buscarmos esse nosso processo de desenvolvimento, de maturação desse princípio espiritual. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição muito bonita do Espírito Lázaro, ele vai nos asseverar que no princípio nós tínhamos os instintos mais maturados, passamos pelas sensações, mais desenvolvidos, chegamos aos sentimentos. E o ponto sublime do sentimento é o amor. A nos demonstrar esse caminhar evolutivo no qual nós nos encontramos inseridos, com essa linguagem mais poética do Espírito Lázaro, onde ele nos demonstra esse convite do nosso Pai Celestial, que se apresenta de diferentes formas, a depender do nosso estágio nesse caminhar evolutivo. Desta maneira, quando nós identificamos a pergunta feita na questão de número 780 do Livro dos Espíritos, ali nós temos o esclarecimento na resposta que nos é dada, que o nosso progresso espiritual, ele perpassa pelo nosso desenvolvimento em duas áreas do espírito. Na área da chamada inteligência ou ciência e na área da moralidade, na área do amor, no campo dos sentimentos. Sendo que, de ordinário, comum, corriqueiro, é que primeiro venhamos a nos desenvolver nessa área da ciência, da intelectualidade,
para que possamos, então, nos desenvolvermos no campo da moralidade, no campo do amor. Porque quanto mais conhecemos, mais sabemos o que é o certo e o errado, e com isso temos condições mais adequadas de nos comportarmos de acordo com aquilo que identificamos como sendo a verdade. Então, o ordinário é que venhamos a caminhar nesse estágio evolutivo, ascendendo ora na intelectualidade e ora na moralidade, mas sendo que normalmente, quanto mais caminhamos na área da intelectualidade, mais temos condições de nos desenvolver de forma subsequente na área da moralidade, na área dos sentimentos, na área do amor. E aí nós vamos encontrar no livro da Gênese, no seu capítulo 3º, uma análise sobre o bem e o mal. E nesse livro da Gênese, vai estar ali a explicação de que o que é considerado o bem e o que é considerado o mal depende do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Não no sentido de que o bem e o mal sejam conceitos relativos, porque conforme nos explica o Livro dos Espíritos, o bem é sempre considerado bem e o mal sempre é considerado mal. Mas o que a Gênese está querendo nos dizer é que quando nós estamos nos estágios iniciais do nosso processo evolutivo, determinados comportamentos, naquele momento, se afiguram como os comportamentos adequados. Mas na medida em que nós amadurecemos, aqueles comportamentos que inicialmente eram adequados, eles passam a ser para nós inapropriados. Eles passam a ser para nós um mal, um empecilho no nosso caminhar evolutivo. O que nós podemos observar dentro da nossa experiência humana, nessa jornada reencarnatória, onde nós nos encontramos inseridos. Nós sabemos, por exemplo, da importância do choro na infância, que é a maneira como os bebês demonstram as suas necessidades. Então, isso, nessa fase de desenvolvimento, é o bem. Isso é extremamente importante. Mas na medida em que nós nos tornamos homens e mulheres adultos, já não é mais dessa forma que nós demonstramos as nossas necessidades. Muitas vezes, se choramos constantemente, isso pode demonstrar algumas imaturidades ou algumas necessidades maiores que temos no campo do nosso sentimento, porque já não é dessa maneira que nós deveríamos resolver as nossas dificuldades. Então, no livro da Gênese, nós temos essa explicação sobre o bem e o mal, e ele faz inclusive essa menção sobre a infância e a fase da vida adulta, nos demonstrando que, a depender do momento em que nós nos encontramos, as nossas necessidades passam a ser distintas. E observando isso que o livro da Gênese nos explica, nós vamos ter na questão de número 907 do Livro dos Espíritos um outro questionamento extremamente relevante sobre essa temática da tarde de hoje. Porque na questão de número 907, se pergunta se as paixões são necessariamente ruins. Se as paixões são necessariamente algo mal, deletério. E a resposta que é dada nessa questão de número 907 nos diz que não, as paixões não são necessariamente ruins, porque elas estão na natureza. E se estão na natureza, não podem ser algo necessariamente ruins, porque foram criadas pelo nosso Pai Celestial. O grande problema é quando nós nos deixamos levar pelas paixões. E ao invés de buscarmos dominá-las, nós somos dominados por elas. Ora, o que é que toda essa introdução, Eric, tem a ver com a temática da tarde de hoje, orgulho e humildade?
Quando nós observamos essa temática do orgulho, conforme nos assevera o livro Obras Póstumas, e isso também é algo que me parece bastante interessante, o fundamento do orgulho se encontra na lei de conservação. Olha que questão interessante. O fundamento do orgulho se encontra na lei de conservação. A nos demonstrar que no nosso processo inicial de desenvolvimento, naquilo que a gente estava falando, naquele processo de individuação, o orgulho era importante. Por que no estágio inicial o orgulho era importante? Porque no estágio inicial nós precisávamos nos reconhecer como individualidades. Precisávamos nos identificar como seres, percebendo as nossas possibilidades, as nossas condições, as nossas características. E nesse sentido, nesse momento inicial do nosso caminhar evolutivo, o orgulho ele nos auxiliava nesse desenvolvimento no campo material, no campo do progresso intelectual, que é a primeira asa do espírito. Então, quando Cristo ele nos falara que para adentrarmos ao reino dos céus era necessário renascer do corpo e do espírito, ele nos asseverara, em uma linguagem simbólica, que precisávamos evoluir no campo da intelectualidade e no campo do amor. No campo da intelectualidade, os desafios materiais representam um instrumento para nos estimular ao desenvolvimento. Porque as dificuldades materiais fomentam e estimulam o nosso esforço para suplantar esses desafios nos quais nós nos encontramos inseridos. É claro que, às vezes, falar sobre essa temática nos dias de hoje nos impõe, assim, às vezes, uma reflexão para a gente observar mais a nossa realidade passada. Porque nós sabemos que os nossos grandes problemas atuais não se encontram mais na área da intelectualidade. Sabemos disso. Mas se a gente olha lá o nosso passado, as dificuldades que se tinham nos meios de comunicação, as dificuldades que se tinham no meio de transporte, a preocupação que se tinha com a agricultura, todas essas questões ensejaram enormes esforços nesse campo da intelectualidade para suplantar esses desafios materiais, que fomentaram, então, esse nosso primeiro desenvolvimento nessa área inicial do espírito. E nesse caminhar, nessa primeira área do espírito, pode nos parecer estranho, o orgulho muitas vezes nos auxiliou. As paixões, muitas vezes, nos auxiliaram. No entanto, aquilo que no estágio inicial nos ajudava, nesse estágio em que nos encontramos, passa a nos atrapalhar. E é isso que está na questão de número 785 do Livro dos Espíritos, quando ali se indaga qual é o maior desafio para o progresso moral. Qual o maior desafio para o progresso moral? E a resposta que é dada é o orgulho. O maior desafio para o progresso moral é o orgulho. Se no início o orgulho poderia nos ajudar a suplantar esses desafios materiais, poderia, em nome da lei de conservação, nos auxiliar nesse processo de individuação, na medida em que nós já ascendemos nessa área inicial do espírito, o orgulho ele passa a nos ensejar enormes desafios no caminhar no campo dos sentimentos, no caminhar no campo das emoções. Porque o orgulho, ele faz nos sentirmos superiores aos demais. Faz com que nós nos consideremos pessoas especiais.
E isso nos distancia uns dos outros. Isso faz com que não sejam criadas as condições necessárias para que nós nos esforcemos no campo da caridade, no campo da humildade, porque nós nos achamos especiais. E vejamos que o orgulho, ele se apresenta em nossas vidas, às vezes de maneiras muito diferentes. Nós podemos ter um orgulho atrelado à nossa etnia, podemos ter. Nós podemos ter um orgulho atrelado à nossa nacionalidade, podemos ter. Podemos ter um orgulho atrelado à nossa naturalidade, à região do país onde a gente vive, podemos ter. Podemos ter um orgulho atrelado à nossa religião que professamos, podemos ter. Podemos ter um orgulho no nosso campo político, podemos ter. Podemos ter um orgulho no campo familiar, achando que as nossas famílias são melhores do que as outras, podemos ter. Podemos ter um orgulho no campo da intelectualidade, podemos ter. O orgulho, ele pode se manifestar em nossas vidas de diferentes formas. Mas seja da maneira como ela se apresenta em nossa existência, ela acaba nos sabotando nesse caminhar evolutivo na área da moralidade, que é onde remanescem as nossas maiores necessidades. E o nosso mestre amado, sabendo das nossas necessidades evolutivas, ao nos apresentar aquele famoso sermão da montanha, nos indicando ali os nossos critérios orientativos na busca do nosso desenvolvimento, não sem razão, ele apresentou como a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. A nos demonstrar a importância da humildade como um fundamento para que a gente possa alcançar as demais bem-aventuranças, para que nós possamos buscar alcançar os demais critérios orientativos por ele trazidos. Porque se somos pessoas orgulhosas, e geralmente trazemos os nossos orgulhos em diferentes áreas da nossa existência, mas se somos pessoas orgulhosas, muito dificilmente, vamos nos achar bem-aventurados por estarmos sofrendo. Muito dificilmente vamos nos achar felizardos por passarmos por dificuldades. Porque quando somos orgulhosos, geralmente somos orgulhosos, achamos que não devemos passar por problemas, porque somos especiais, somos melhores do que os nossos irmãos, nos esforçamos mais, cumprimos com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades. Por que estamos sofrendo? Está ocorrendo alguma injustiça para conosco. Se somos orgulhosos, dificilmente conseguiremos nos achar bem-aventurados quando as dores se apresentam em nossas vidas. E como sabemos, há uma característica comum em nosso planeta Terra. Todos nós que aqui nos encontramos, todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades. E se somos orgulhosos, ao passarmos pelas dificuldades, nós passamos como? Reclamando, nos achando vítimas, achando que somos injustiçados. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo
no capítulo 4, que trata dessa temática, bem-aventurados os aflitos, vai nos asseverar que ao passarmos pelas dificuldades reclamando, nos achando vítimas, injustiçados, estaremos sofrendo à toa, estaremos mal sofrendo. Isso de nada valerá para nós o nosso caminhar evolutivo, porque isso ainda demonstra o nosso orgulho. Isso ainda demonstra a nossa soberba, a nossa vaidade. Então, vejamos a importância da humildade para adquirirmos o segundo critério orientativo do Cristo, que é buscarmos a mansuetude, que é buscarmos ter uma postura de resignação, de aceitação para com os desígnios divinos. Mesmo às vezes não compreendendo tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, mas aceitarmos. Buscando perceber que se estamos vivenciando estas situações, de alguma maneira, elas devem nos auxiliar no nosso caminhar evolutivo. Mas para que elas possam nos auxiliar, nós precisamos ter uma postura de submissão. Não é uma postura de gostar de sofrimento. Não. Porque não são as circunstâncias exteriores que vão dizer se eu sou ou não feliz. Não. Então não é uma questão, eu vou gostar de estar sofrendo. Não, mas eu vou aceitar essas dificuldades e vou buscar extrair delas os melhores ensinamentos, buscando perceber o que ela quer demonstrar para mim. O que ela quer me sinalizar? O que eu devo modificar para que isso não continue acontecendo com tanta frequência, com tanta constância? É sairmos de uma postura de orgulho para uma postura de maior aceitação para com os desígnios divinos. Se somos pessoas orgulhosas, dificilmente vamos conseguir alcançarmos a mansidão anunciada pelo Cristo. Quando ele nos asseverara que bem-aventurados sois os mansos, porque herdarão a terra. Porque quando somos orgulhosos, nós queremos revidar na mesma moeda. Se uma pessoa nos ofendeu, a gente vai ofender também, a gente vai falar as verdades para com ele. As nossas verdades. Que não sabemos necessariamente se é a verdade do nosso irmão. Buscarmos a mansidão, buscarmos uma postura de misericórdia no nosso campo de relacionamento é fundamental em nossas vidas. Porque as coisas que acontecem para cada um de nós não são por acaso. Se estamos passando por determinados problemas, por determinadas experiências, é porque necessitamos aprender com elas. E às vezes aquele nosso companheiro que chega em nossas vidas e que parece testar a nossa paciência, se nós observamos essas relações com esse olhar de amorosidade que o Cristo nos propõe, isto nos auxilia no nosso caminhar evolutivo. Porque como desenvolver a tolerância e a misericórdia que não seja através de relações difíceis? Mas se nós temos uma postura de belicosidade, de agressividade, se a pessoa nos ofende e a gente quer revidar na mesma moeda, a gente fica preso naquela situação conflitiva, trazendo profundo males para nós mesmos. E como sabemos que nada acontece por acaso, se nós não provocamos essa situação através dos comportamentos que estamos tendo nesta experiência reencarnatória, nós provocamos em virtude dos comportamentos que tivemos nas reencarnações anteriores. Mas, de alguma maneira, nós contribuímos para estas situações nas quais nós nos encontramos inseridos. E para nos libertarmos dessas situações conflitivas, só há o caminho da amorosidade. Como alcançarmos a bem-aventurança da pureza de coração se nos mantemos na postura de orgulho, na postura de vaidade? Não há como.
A humildade, ela é o antídoto, ela é o remédio que nos propicia a libertação dessa chaga moral, dessa chaga que tantos problemas, que tantas dificuldades causam a nós outros, que tantos problemas, que tantas dificuldades causam à humanidade, a essa sociedade na qual nós nos encontramos inseridos. Vejamos que a humildade, ela se apresenta, portanto, como remédio para combater o orgulho, ela se apresenta como o alicerce, o fundamento para o desenvolvimento das demais virtudes morais que devem nos libertar dessa situação na qual nós nos encontramos inseridos. Quando o Cristo nos dissera que bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque serão chamados de filhos de Deus, nós devemos buscar perceber que pobres de espírito devem significar essa virtude celestial da humildade. Pobre de espírito não significa nenhuma forma de limitação intelectual ou algo do gênero. Pobre de espírito deve significar a humildade como fundamento essencial para buscarmos nos desenvolver no campo das demais virtudes. E que esta virtude tão importante para cada um de nós, ela não se encontra diretamente relacionada, diretamente vinculada à posição social em que nós nos encontramos. A posição social em que nós nos encontramos não é um determinante para que sejamos orgulhosos ou para que sejamos humildes. É bem verdade, não devemos esquecer essa afirmativa do Cristo, quando ele nos alertara dos perigos, das dificuldades da prova da riqueza, ao nos asseverar que era mais difícil um rico adentrar ao reino dos céus do que um camelo passar pelaquela partezinha da agulha, a nos demonstrar a dificuldade da prova da riqueza. Porque, evidentemente, na medida em que ela gera muitas facilidades no campo das relações sociais, isso muitas vezes favorece esse vício que já está presente em nós mesmos. E por termos as nossas fraquezas, elas acabam sendo potencializadas por essa condição social que tanto favorece o desenvolvimento do orgulho. Mas ela não é um determinante. Nós temos exemplos fundamentais no nosso campo do cristianismo a nos demonstrar que podemos, eventualmente, reencarnar em uma condição de riqueza e darmos exemplos notáveis de humildade. Como não nos lembrar de Francisco de Assis, que reencarnou em um momento tão delicado da história da humanidade, no auge da Idade Média, em uma posição de riqueza. Sua família extremamente abastada, com todas as facilidades que ensejavam a condição social em que ele se encontrava, e ele, percebendo o chamado do Cristo, abandona tudo para seguir o nosso mestre de amor. Sendo aquele pequenino de Assis, dando um exemplo de humildade tão fundamental na renovação do cristianismo, da Igreja Católica, naquele momento tão difícil da nossa humanidade.
Na nossa seara espírita, como não nos lembrar do nosso Bezerra de Menezes, que vai se formar no campo da medicina, em uma época em que a profissão de medicina ensejava muito mais status do que na atualidade, na capital do país, que era o Rio de Janeiro. Se elege posteriormente deputado. Vejamos as dificuldades no campo das provas que esse espírito, vivenciou. E é reconhecido como um médico dos pobres, porque passa a se dedicar integralmente a ajudar o semelhante. No campo religioso, a unificação do espiritismo, dando as bases para a consolidação da Federação Espírita Brasileira, a demonstrar que não é a condição em que nós nos encontramos socialmente que vai determinar se somos orgulhosos ou se somos humildes. Mesmo percebendo os enormes riscos dessa prova da riqueza, devemos identificar que ela não é o determinante para gerar o orgulho. De outro lado, podemos passar por severas dificuldades no campo econômico e ainda nos mantermos orgulhosos. E ainda nos mantermos enclausurados na nossa vaidade no campo íntimo, sem perceber que nada acontece por acaso. Nós vamos encontrar também, sem sombra de dúvida, exemplos fundamentais de espíritos que reencarnam em dificuldades econômicas extremadas e que fazem obras notáveis no campo do bem. Nosso querido Chico Xavier, uma vida de dificuldades no campo econômico, uma vida de dificuldades no campo familiar, e é esse exemplo de humildade, de ajuda incondicional ao ser humano, de amorosidade, que transforma o espiritismo em nosso país, nosso querido Chico Xavier. E como não falar do exemplo maior, do nosso mestre de amor, do nosso Cristo, governador do nosso planeta Terra. Não precisava passar por nenhuma expiação, não precisava passar por nenhuma prova, e encarna em nosso planeta Terra em condições extremamente adversas do ponto de vista econômico, na região mais pobre, na Galileia, onde se imaginava que dali de nada de bom sairia, para cindir a humanidade no antes e no depois do Cristo. Vejamos a importância da humildade em nossas vidas. Vejamos a importância dos esforços que precisamos fazer no nosso campo íntimo para, pouco a pouco, passo a passo, irmos vencendo o nosso orgulho, irmos vencendo a nossa vaidade, percebendo que um dos grandes desafios que se apresenta nos nossos dias atuais, na humanidade como um todo, e no nosso país talvez em especial, é buscarmos um processo de maior unidade, é buscarmos uma maior união entre nós. E para que possamos nos unir, a humildade ela é fundamental. Porque é ela que vai ensejar as condições no nosso campo íntimo para que percebamos a necessidade de buscarmos a caridade,
para que percebamos a necessidade de nos ajudar mutuamente. Porque se não somos humildes, nós não achamos que temos que ajudar o próximo. E, evidentemente, nós não estamos falando da caridade apenas sob a premissa material, claro que não. Nós estamos buscando observar esse grande lema da doutrina espírita em toda a grandeza que nos é apresentada na resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando lá se afirma que a caridade, como compreendida pelo Cristo, ela passa necessariamente pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão das ofensas. A benevolência, que é um convite dirigido a cada um de nós para que possamos observar o bem, para que possamos observar o amor. Porque como Cristo já nos alertara, muitas vezes a gente identifica um cisco no olho do nosso irmão e não vê a trave, o argueiro que se encontra em nós mesmos. Nós observamos logo o problema, as falhas, os defeitos, mas não conseguimos observar as virtudes, as qualidades. E o grande convite inicial é sermos benevolentes, é buscarmos um olhar de otimismo, é buscarmos um olhar de alegria, é reclamarmos menos em nossas vidas. Seja a reclamação no campo familiar, seja a reclamação no ambiente de trabalho, sobre o futuro do nosso país, é buscarmos um olhar de benevolência, que demonstra, ou que deve demonstrar, a fé. Esse elemento fundamental em nossas vidas, porque é a fé que nos dá plena segurança de dias melhores. É a fé que nos dá certeza que as adversidades são passageiras, mas que o amanhã vai ser melhor do que o presente. É buscarmos um olhar de benevolência, de nos vincularmos ao amor. Buscarmos a indulgência, nessa postura de misericórdia ensinada pelo Cristo, onde nós não vamos buscar ser complacentes com os erros, não é isso. Mas é termos uma postura sempre de acolhimento para com os nossos irmãos. Termos sempre uma postura de afetividade para com os nossos companheiros. Porque, em verdade, salvo raríssimas exceções, ninguém erra porque quer. Nós erramos pelos nossos condicionamentos do nosso passado, nós erramos ainda pelo nosso olhar equivocado para com a vida. Mas muitas vezes, como Paulo nos asseverara, mesmo querendo acertar, nós erramos. E quando erramos, e todos nós erramos, nós precisamos da misericórdia, da compreensão, da indulgência dos nossos irmãos. E para obtermos essa misericórdia, essa indulgência, essa tolerância dos nossos irmãos, precisamos aprender a sermos misericordiosos, tolerantes, compreensivos, porque conforme o Cristo nos ensinara, da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Todas as vezes que nós temos uma postura muito dura para com o próximo, essa nossa dureza reflete também para conosco, para com os nossos equívocos, para com as nossas falhas, gerando os nossos conflitos, gerando o nosso sentimento de culpa. Então vejamos a importância da indulgência, da compreensão maior no nosso campo de relacionamento em relação às diferenças, em relação às características, aos pendores exteriores que ainda eventualmente nos diferenciam. E o perdão das ofensas. Esse elemento fundamental, porque nos liberta de sentimentos extremamente deletérios, de sentimentos que apenas causam mal para nós mesmos. A humildade
é o fundamento essencial para que possamos caminhar no campo da caridade. A humildade é o elemento fundamental para que nós possamos fazer os esforços para renascermos do Espírito, buscando aquilo que a doutrina espírita nos convida, que é a transformação moral, que é a renovação de valores, que é levarmos luz onde antes haviam as nossas sombras, que é buscarmos, através do desenvolvimento das virtudes, eliminarmos os nossos vícios, as nossas nódoas. Se as dificuldades materiais no passado foram um grande elemento propulsor para o nosso desenvolvimento intelectual, que possamos perceber que nesse momento os nossos grandes desafios não se encontram mais nesta área. E que não devemos mais, na condição de adultos, nos distrairmos com questões que devem ficar agora no nosso passado. Porque neste momento, os nossos grandes desafios se encontram no campo moral. E esse desenvolvimento no campo moral passa necessariamente por buscarmos o nosso bom combate, buscando aplacar os nossos maus pendores através de muita disciplina, de muitos esforços, sufocar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para fazer germinar, para fazer florar, para fazer brotar a humildade. Esse valor fundamental que deve caracterizar o nosso amanhã. E que, como nós sabemos, é o grande instrumento para que possamos sair desse estágio em que nos encontramos de espíritos imperfeitos e passarmos para o estágio subsequente dos espíritos bons. Para mudarmos de série, para sairmos do nosso campo íntimo das provas e expiações para a regeneração, não é com a asa da intelectualidade, é com a asa do sentimento, do amor. E para que essa asa floresça em nós, a humildade é o elemento fundamental em nossas vidas. Muita paz, assim seja.